Muito bem, Ciência Política no ar e agora sim, Franci Teixeira, ok. Conta pra gente, Franci, o que está em jogo na queda de braço entre Prefeitura e Câmara de Teresina. Boa noite. Boa noite, Ananias. Boa noite, João, Cíntia, Kátia e a você que nos acompanha. A novela continua no que tange o empréstimo com o Banco Francês. A Prefeitura encaminhou os dados que os vereadores pediram, mas ainda não foi votada essa retificação, já eu explico. Pensei que você fosse dizer agora vai. Chegou o documento. Aí, rapaz, calma, Mas você tá não, feito né? no cavalo, rapaz, que pressa é essa, homem? Agora vai. Olha, você tá vendo aí a nossa cartela de cores? Sim, dos nossos, pois é. dos nossos comentaristas, É nude, Franci né? Teixeira. Não é combinado, Não, mas não Nude, combinado. nude, vamos aqui. Confesso, vocês Vai, estão se você que é combinando. melhor no mundo aí. São tons terrosos. Não combinamos Nudes, nada, terrosos, nada, marrom. nada. Eu tô combinando com o João. É. Mais ou menos, né? Viu, Eu tô de azul aqui. Eu tô Eu, pegando na uma verdade, gravata, eu vou comprar um terno igual camisa. aquele do Bona Carbureto. Laranja, né? Que ele tinha uns ternos laranja, né? João. Lembra não do Bona Carbureto? Por que não igual o do Efraim? Ele, Não, é- porque eu na frente. ele era na frente da mentira mal divertido. ultimamente. Só porque eu não sou de Campo Maior, não morava lá, eu posso dizer que ele era divertido. João, já que nós estamos combinando hoje, né, vai ser tranquilo, não vai? Tranquilo demais. Tem que segurar a Cátia hoje, né? Ah, sim. Kátia já deu uma prévia aqui nos bastidores. Você vai ver Mas que eu- hoje ela tá Toda junta, tinindo. Quando as câmeras, quando eu vejo aí as câmeras, eu me comporto. Mas se passa os bastidores aqui, vai todo mundo demitido. viu? Eu já propus que Não. tivesse os bastidores, mas ninguém quis. Foi vetado. Forma nenhuma. Só aquela. Ele sabe que ela que ontem já tinha acabado. Não, já tinha acabado tudo. Não, A Cintia quer acabar o deixa programa. quieto. Gente, eu proponho o metaverso, que seria só os intervalos. É verdade, pronto. Já que tá na Já é moda, né, melhor. o metaverso. Concordo com essa ideia. Muito bem, vamos lá então. De notícia e informação, o ministro Flávio Dino disse agora há pouco na Câmara dos Deputados que a sua ida para uma audiência pública no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, atendeu a um convite da comunidade. O ministro classificou como esdrúxula qualquer tentativa de relacionar o fato a um encontro com líderes criminosos. Vamos ouvir então o que diz Flávio Dino. Eu digo que é esdrúxulo porque provavelmente todos os parlamentares do Rio de Janeiro já foram no Complexo da Maré. Se não foram, deveriam ir. Eu digo que é esdrúxulo porque todas as senhoras e os senhores, sem exceção, e eu também, quando chega em campanha eleitoral, todo mundo lembra de ir nas favelas e nas periferias. E ninguém pergunta se ali há crime organizado ou não. Mas, agora o que se verifica? A tentativa vil de criminalizar não o ministro da Justiça, de criminalizar aquela população. E com isso eu não posso concordar. Em relação às pessoas indefesas, como se fossem todos criminosos, e não são. Isso é um preconceito contra as pessoas mais pobres do país, preconceito contra quem mora em bairro popular. O ministro aproveitou e convidou os deputados para a próxima visita a uma favela. Confira. Nestas alturas, me perdoem, algo esdrúxulo, imaginar que eu fui reunir com o Comando Vermelho e avisei a polícia. Então é preciso ter seriedade no debate público. E evidentemente, claro, ali estive, ali recebi um documento e publicizei os resultados da reunião. E aproveito para dizer que eu cometi um erro e quero pedir desculpas em relação a esse erro. Na próxima eu vou convidar os deputados federais e as deputadas federais para irem comigo, porque eu quero crer que não é todo mundo que tem medo das comunidades mais pobres do Brasil e que com certeza muitos irão me acompanhar. Assim creio. Cíntia Lages. Sou suspeita para falar, porque eu sou muito fã do Flávio Dino. Porque todo governo precisa de alguém que enfrente a mentira como o Flávio Dino enfrenta. A forma como ele desconstrói uma narrativa falsa para se colocar na pauta do Brasil um assunto absurdo, esdrúxulo, ele usou a palavra ideal, adequada, que é tentar fazer uma associação entre o governo, o Partido dos Trabalhadores e facções criminosas. Há toda uma construção dessa narrativa que inclui o clã Bolsonaro,
que inclui o senador Sérgio Moro, que inclui políticos piauienses, inclusive, que inclui o bolsonarismo. Então, assim, se cria uma mentira e se joga isso. Olha, como é que funciona a narrativa de uma fake news? Como é que se produz uma narrativa? Se produz assim, você cria uma mentira estapafúrdia. Estapafúrdia, alguém imaginar que o ministro da Justiça vai a um complexo, né, como o Complexo da Maré, que é uma favela, CPX, que é o que tem no boné, e não aquilo que diziam que era uma sigla de facção, e que ele vai lá tratar com o Comando Vermelho. Essa é uma coisa estúpida de se imaginar. Mas o que é que você faz? Você pega essa mentira, essa narrativa mentirosa, e você joga isso onde? No Congresso Nacional, numa audiência pública. Ali você está oficializando essa narrativa. Respaldando a narrativa e fazendo com que ela tenha desdobramentos. O que eu acho que aconteceu hoje? Dá para desfazer essa narrativa? Não. Ela vai continuar. Mas o Flávio Dino enfrentou da melhor maneira e da única maneira possível de se enfrentar, fazendo o que ele fez. Que é um show de horrores aquilo ali. Fez uma troça, né? Tirou uma troça. Como é que se lida com uma coisa tão absurda como essa? Mas eu fico imaginando se usar uma sala de audiências para isso, é uma coisa tão séria, a Comissão de Constituição e a mais importante da Câmara. Assim, a mais importante. Aqueles que tinham nos gritinhos no início, todo mundo depois recolheu o trem de pouso e fez que não disse nada. Tem uma parte lá que é onde um dos parlamentares... Gente, isso é uma coisa tão tosca. Um dos parlamentares foi ao Google, botou o nome do Jus Brasil. Botou o nome do Flávio Dino no Jus Brasil. A gente, jornalista, pesquisa as coisas no Jus Brasil, mas não assim, nesse nível de desconhecimento. Nós temos esse checagem. Olha, o que eu queria dizer, gente, é troça. O ministro, ele rebateu o deputado. Pior, com o professor, porque o Flávio Dino é professor de um altíssimo quilate. Quem fez a afirmação foi o deputado federal do Ceará, André Fernandes. Ele acusou o ministro de ter vários processos. 277 processos, dando como fonte o Jus Brasil. Gente do céu. O João da área jurídica. Ou seja, é mais ou menos vozes da minha cabeça, ou diga meu bem, alguma coisa. Se você botar Cíntia Lages, vai dar 500 processos, porque todas as Cíntia Lages referendadas no Google, com pelo menos algumas citações, vão ser apontadas como titulares. O algoritmo é esse. E não significa que é réu. Não significa que é réu. No banco de dados do Jus Brasil, tem todas as citações ao nome da pessoa que você colocar lá na justiça. Por exemplo, no caso do Flávio Dino, quando ele pede um registro de uma candidatura na Justiça Eleitoral, tudo aparece lá. Até um protesto Quando ele presta o cara protestou uma contas, conta telefônica, vai pra lá. vai tudo para lá. Sabe o que é pior de tudo isso? É um deputado federal que tem uma equipe, Cátia, um gabinete eu vou ouvir você. Eu defendo que não é desconhecimento. Eu defendo que não é desconhecimento. Vamos ouvir o ministro? Na volta vocês comentam. Ele rebate, ele rebate essa fake news. Confira. A estas alturas, deputado, dizer com base no Jus Brasil que eu respondo a 277 processos se insere mais ou menos no mesmo continente mental de quem acha que a Terra é plana. Mais ou menos. É um piadista. E claro que, olhando nos seus olhos, eu vejo que o senhor sabe que a Terra é redonda. Então, deputado, assim como o senhor sabe que a Terra é redonda, nunca mais repita essa mentira, essa fake news dos 277. Deputado, eu estou lhe tratando com respeito. Que humilhação. Por favor, me trate com respeito. Estava contigo, Cátia. Pois é, você coloca lá Flávio Dino, Cátia D'Ângeles no Jus Brasil, sendo testemunha, sendo réu, acusando alguém, vai aparecer o nome. É um site jurídico, qualquer não significa que eu responda 10, 20, 30 processos como réu, que eu seja acusada de um crime. E o que eu estava falando, e a Cíntia tem razão, não dá para acreditar que um deputado
que tem ao seu dispor um gabinete montado, com assessoria jurídica, com tudo que é possível de se levantar de informações factuais, verdadeiras, sobre a respeito da vida do Flávio Dino, do que ele já tenha, erros que ele tenha cometido, ou tendo ou não a ver com o tema que estava sendo discutido, e ir fazer uma coisa dessa, né? A minha fonte é o Jus Brasil. A minha fonte é o grupo de WhatsApp da minha família. Não, essa de grupo é uma pérola. Ô, França, eu vi ali no final, me chamou a atenção. Teve um deputado que falou, que humilhação. Olha, Ananias, Não, só peço respeito. Aí o Flávio até brincou, não, só peço respeito. Olha, Ananias, eu acho lastimável o nível de alguns congressistas do nosso país que preferem se comportar como moleques ou como se estivessem fazendo um stand-up de humor e não têm ciência do cargo que eles ocupam. Então, acredito que a gente tem que, inclusive, discutir o nível dos nossos parlamentares, e isso passa também pela população, para que ela faça um crivo melhor de quem elege. Porque não é porque o deputado é de esquerda ou de direita, é um deputado que tem que saber do porquê dele estar ali. Ele está ali para legislar, para fiscalizar e não para fazer palhaçadas e nem inventar mentiras. Em relação também à questão das favelas, eu acho que já passou da hora de relativizar o comportamento desses deputados, porque eles revelam um total desconhecimento da realidade brasileira. E quem mora na periferia do nosso país, em grande maioria, são pessoas de bem. Enquanto isso, criminosos que estão em bairros nobres não são sequer citados por esses parlamentares. Eu falo por conhecimento de causa. Né, que a gente chama, né? Eu sou uma pessoa da periferia, eu sou uma pessoa da favela e não sou um criminoso. E as pessoas ao meu redor não são criminosas, são pessoas de bem. Então, esses deputados que adotam esse discurso raso, eles precisam ser punidos por essas mentiras deslavadas e que levam o nosso país a esse debate ridículo, patético. O Flávio Dino, ele tem muitas coisas importantes para tratar no país. Ele sequer deveria estar lá para explicar e esclarecer fake news. 4 horas. O ministro da Justiça de um país passou 4 horas numa comissão de Constituição e Justiça para estar respondendo esse tipo de anedota, não é? Ele teve que dizer, não sou justiceiro. O senhor perguntou de tiro e bomba. Isso é problema de quem vê muito filme da Netflix. Que é a forma, como a Cíntia falou, é a forma correta de tratar com essas pessoas. O problema é que aí... Se você entrevistar o policial do BOP, que é quem normalmente vai fazer o tiro e bomba, eles não falam, quase nunca falam em bomba, mas em tiro. Falam em estratégia. Viu, João? E a questão aí é que ele está tendo que ter esse trabalho, porque é o nível dos deputados eleitos. Não, mas aí é que assim diz assim, eu não acredito que ele fez que ele fez de propósito. Por desconhecimento. Eu acredito, sim. O que tem de deputado aí que é uma topeira, meu amigo, não é brincadeira. Mas tem uma assessoria, você sabe que na Câmara Mas aí Federal, a assessor de topeira é topeira assessor. Não. Ele leva. Inclusive os assessores. Ele leva porque na Câmara, porque na Câmara tem os que são efetivos e os que são... Não, os assessores parlamentares, eles os analistas, eles são concursados. Sim, são qualificados você para conhece aquilo. Brasília, os caras que são do Senado da Câmara, que são efetivos, eles não dão nem bola para o deputado nem para os senadores. Vamos ser Agora, João... Ser sincero, eu sei que eu já fui. A fake news tem esse perfil, entendeu? Tem esse perfil, a fake news tem esse perfil de você criar, mesmo sabendo que não tem o mínimo fundamento, criar essa narrativa e propagar via redes sociais. Se o cara tivesse um mínimo conhecimento, ele ia saber. O Flávio Dino, a trajetória dele. Eu conheci o Flávio Dino aqui, no casamento do Ronaldo. Queria até me dar meus pêsames aqui. Ontem morreu a Ismene Alencar, que é irmã do ex-presidente da Câmara lá de Caxias. A Ismene foi uma das minhas madrinhas de casamento aí. Gente boa demais e, infelizmente, é a esposa de um médico. Um abraço, Eduardo, todo o sentimento aí pra vocês. E ela passou mal e foi uma crise aguda. Ela morreu em horas, né? Morreu ontem aqui em Teresina. Então, vou mandar um abraço para meus peritos pro senhor Apolônio, para todo mundo lá, Vavaz, para todo mundo lá, com essa perca lá. Mas eu conheci o Flávio Dino lá, o cara foi meu padrinho de casamento
E ele foi padrinho de casamento do cara lá. Então foi um coisa cruzado. E ele foi na época que ele era juiz. Então vamos entender. Ele era juiz federal. O juiz federal, ele não pode ser processado assim. É todo um complexo. Já começa daí. Teoricamente. Depois ele foi ser deputado federal. Sim. Tem prerrogativo de foro, que a gente chama de foro privilegiado. Só pode no Supremo. Então não pode ter mais lugar nenhum. Aí depois ele foi governador. Só pode no STJ. Quer dizer, a pessoa, aí assim diz, não é ignorância, é ignorância sim, porque se a pessoa tivesse esse mínimo conhecimento, ele nem que a pesquisa contasse ipsiliter, ele ia saber que era um dado falso. Porque não há tecnicamente como isso se compor. Tá entendendo? Não dá Mas pra se assim, compor. o fato é que pra bolha, pra manter ali aquela Pois é, mas o militância, problema- funciona muito. Mas o problema pior, não, mas o pior... Só que o Isso aí é país para não é ser feito só por essa replicado. bolha, né? Viu, João? É para ser replicado no grupo do Não, WhatsApp. isso aí é uma replicação de imbecil, né? Tem que ser muito imbecil pra Mas replicar funciona isso. assim. Faça é os um- Mas sabe o que é pior? Não, o pior não é Arremata, isso. João. O pior é você ter uma comissão de Constituição e Justiça do Congresso. Isso é... Convocar o cara para explicar isso. É Isso aí é que tá um inacreditável, absurdo. isso é E inacreditável. agora eu vou fazer a defesa do Rio. O Rio tem um grave problema. A população pega entre nos birôs aí de turismo do mundo. É um dos que tem o melhor receptivo. A população recebe todo mundo. No Rio todo mundo recebe. Vou só dar um exemplo. No Rio a pessoa chega. Eu por exemplo, meu nome não era Piauí, né? Porque Sim. motivo óbvio, né? Não me conhecia, então, quando Tá eu não bom, falei o Whindersson nome. Nunes. Mas ele bota o nome Piauí mesmo na Sim, gente. sim, eu sei. Então é do Piauí. Sim. Então, eu morava ali no Flamengo, na estação Botafogo, que é ao lado, que é no bairro do Flamengo, né? Que é no Rio, tem essas loucuras. Então o que acontece? No Rio, a agência tem 3 agências. Na época que eu estava lá, tinha 2 agências bancárias na Rocinha. Pergunta quantas vezes elas foram assaltadas. 0. Pergunta da Barra da Tijuca, Sim. que é o paralelo rico. 14 vezes no ano. Na época que eu estava lá. Para você ver como é que é. Então, entenda uma coisa. E o Rio, o povo do Rio, ele é muito dado, ele é desinteressado. Claro que você tem marginal, tem tudo, como tem em qualquer lugar. Você chega, por exemplo, na roda de conversa em São Paulo, em Brasília, a pessoa pergunta o que você faz, qual a sua profissão. No Rio, o cara pergunta o que você gosta. Se você João, vai contar passagem pelo Rio. É isso, né? É isso, Tá bom. sabe? Quem tinha que João, se França, O Rio é isso. deixa... E a favela da Maré é um complexo que é um dos lugares mais difíceis para se resolver a situação. Por quê? Porque lá é um conjunto de palafitas. Até para você requalificar, melhorar a situação da vida da população, é muito complicado. João, tenho que avançar aqui. França, já volto com você, porque a Juliana me mandou que tem um vídeo aí também dessa reunião da comissão. Roda, Juliana. Vocês falam. Fala não. Deixa, Ô, a peruca! deixa o deputado concluir. Nicole, deixa a Nicole falar. Deixa o deputado concluir. Posso, por favor. posso continuar? Vai, Chupetinha. Peraí, presidente. Aí eu não compreendi, presidente. Pode continuar, eu falei. Pode continuar. Quem falou aí? Deputado. Presidente, só uma questão. Ele ficou irritado com... Mas, cara, gostei do apelo. Agora, Quem é que tá aí? É o deputado Nicolas? É um dos idiotas mó agora. Que é isso, João? Ô, É um João, idiota deixa eu ouvir o completamente França. Vai, idiota, França. completamente Vai, idiota. França. Ananias, eu concordo com o João em relação a essa convocação do Dino na CCJ. Quem deveria se explicar eram os deputados que propagaram essas fake news, e não o ministro Flávio Dino ir até o Congresso se explicar. Mas o que acontece é esse corporativismo. Eles não avançam com esses processos no Conselho de Ética contra esses parlamentares que cometem crimes. Esses processos acabam sendo arquivados, não vão para frente. Enquanto isso, um ministro, como se o Brasil não tivesse cheio de problemas, tem que perder 4 horas para ir na CCJ e explicar fake news de deputados. É o fim da picada. Não, Olha, e aí vamos- é como eu vou botava ter que em mudar de Monsanto, tema, né? João. Em vão se luta Me de ajuda, ignorância, João. porque ele perdeu tempo com um monte de jumento. Olha,